Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre temperamentos, sobre comportamento humano e sobre até mesmo o que está envolvido, né, com a nossa personalidade. Não sou terapeuta, né? Não sou psicóloga, eu sou apenas uma nutricionista, né? Que decidiu até mesmo falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, um testemunho mesmo, tá? E que envolve, queira ou não, envolve a minha profissão, envolve também a minha conduta ao lidar com os meus pacientes. Bom, é, alguns anos atrás eu me interessei muito sobre esse assunto, sobre comportamento humano e temperamentos, porque tinha muita coisa que eu queria entender, inclusive sobre mim, até mesmo como que eu funcionava, porque eu reagia de certas formas que muitas outras pessoas não reagiam de formas diferentes. É claro, cada um é único, né? Eu já sabia disso, né? Porque quando a gente é adulto, a gente sabe, a gente entende. Mas tinham coisas no meu comportamento que eu achava estranho. Desde a minha adolescência, né? Eu comecei a notar algumas coisas que eu não aceitava muito bem, que me incomodavam, na verdade. E com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que aqueles comportamentos que fazem parte da nossa rotina, que acabam nos incomodando, a gente tem que fazer com que as coisas mudem, né? A gente não pode repetir sempre os mesmos erros e a gente precisa mudar, né? E foi assim que eu comecei a procurar ajuda. Procurei vários profissionais, né, da área mesmo de psicologia. Fiz algumas terapias, né? Também fui, né? Procurei outros especialistas, desde fisioterapeutas, médicos, psicólogos, né? Como eu disse, para tentar me entender melhor. No início, eu achava que eu era uma adolescente doente, que eu tinha algum problema, né? Então eu pensava, nossa, será que eu sou uma pessoa anêmica? Será que eu sou uma pessoa que está com deficiência nutricional? O que acontece comigo, né? Eu ficava pensando o tempo inteiro, por quê? Para vocês entenderem melhor. Eu era uma adolescente muito assim, apática, se for ver, né? Sem energia, sem muita disposição, sabe? E eu não entendia por que eu era assim. Eu tinha muita vontade de ficar muito parada, muito tranquila na minha. E não tinha muita energia realmente, sabe aquela vontade de fazer as coisas? E aquilo estava me incomodando, porque eu via até mesmo meus irmãos e amigos, amigas, que tinham essa energia, né? Essa vibração, né? Uma alegria. E eu não. Para mim, assim, nada me alegrava, não tinha muito ânimo, muita disposição. E eu comecei a procurar alguns médicos para saber, né, se eu tinha alguma deficiência. Na época, eu não era ainda Nutri. Na época, não. E eu fui atrás. Fazia exames, né, exames de sangue e nada, nunca deu nada. E os médicos passavam um polivitamínico para ver se eu melhorava. E continuava naquela, né, na mesmice de sempre. É claro, sempre cumprindo com as minhas obrigações, né? Porque eu também caminhava, eu andava, eu seguia em frente porque eu achava realmente que era necessário, nunca parei, né? Mas não era aquela coisa da motivação que eu achava que tinha que ter, sabe aquela motivação, aquela alegria de viver? Era isso que me incomodava, porque eu não tinha. E comecei a procurar pelos psicólogos, né? Passei por vários e na verdade eu não me encontrava.
Por muitas vezes, né, até mesmo na adolescência, eu parei o tratamento também, porque também para mim ficou um pouco puxado fazendo faculdade também na época, né, que eu já tinha começado. Eu parei, mas também eu parei porque também eu não via resultado, sabe? E talvez pela ansiedade de querer ver algo assim diferente, né? Eu não consegui encontrar, na verdade não consegui encontrar em nenhum, né, desses profissionais. Na verdade também porque eu acabava desistindo muito rápido, né? Não vou nem colocar a culpa em nenhum profissional, porque eu mesma não insistia. Aliás, tinha coisas na minha vida, né, no passado, que eu não ficava insistindo, porque eu achava que não estava me motivando, não estava me alegrando, não ficava diferente. Então eu achava para quê, né, continuar, porque eu queria algo rápido, porque eu estava cansada, tipo assim, de ficar sempre na mesmice, né? Mas também eu não era uma pessoa infeliz, né? Eu só ficava um pouco incomodada com alguns comportamentos que eu tinha, né? De não ter essa energia que os outros tinham, de não ter essa alegria que os outros tinham também, né? Aquela coisa de adolescente ficar comparando também, né? Bom, enfim, os anos foram passando e aí eu me formei, eu casei, eu tive meu filho e assim foi. Continuei, né, com um pouco de apatia mesmo, tipo, continuei ainda sem energia, mas eu me arrastava, mas eu fazia, mas me arrastava, sinceramente, assim, sabe? Tipo, nossa, né, que disposição. Não, não tinha. Tudo que eu começava praticamente que não era tão importante para minha vida, que eu achava, né, que eu achava que não, eu considerava que não era, né, na verdade, né? Eu parava, eu falava assim, nossa, não, pra quê? Vou parar, sabe? Não dava continuidade a nada assim que fosse me dar muito trabalho, né? Que fosse até mesmo me tirar de casa, que eu teria que ter aquela disciplina, que teria que ter aquela constância, né? Então eu desistia fácil. É claro que as coisas principais da minha vida, né, que eu sabia que ia me fazer muita falta no futuro, eu continuei, que eram os meus estudos, né? Continuei e, claro, com a criação do meu filho também, né, no meu casamento, mas eu notava que eu podia fazer algo a mais por mim e para outras pessoas também que estavam convivendo comigo, né. Então, enfim, eu procurei muitos profissionais, muitos mesmo. Até depois que meu filho nasceu, fiquei muito também atrás de terapias alternativas, sabe? Muitas terapias alternativas. Foram boas? Foram. Aliás, até os psicólogos que eu fui, né? A gente aprende muita coisa, né? Tem um start, né? Porque na verdade eles ajudam muito, muito mesmo. Eu indico muito também, até mesmo para os meus pacientes, para fazer terapia. Eu acredito que se todo mundo fizesse terapia, eu acho que o mundo seria bem melhor mesmo, né? Mas, como eu não tinha essa energia, eu não dava continuidade, né? Como eu disse. Então, eu passava com outro, fazia uma terapia alternativa. Em uma época, parava, né? Sentia que tinha dado um resultado bom, né? Comparando como era antes, um resultado bom, mas mesmo assim eu ainda achava que podia melhorar. Eu sempre fui uma pessoa que acredito, desde a infância, muito cristã, sabe? Na verdade, assim, é muito cristã que eu falo o de agora, né? Quando eu era criança para adolescência, eu era cristã, mas não era tão praticante. Na verdade, eu sabia muito que eu amava a Deus, rezava o terço, né? Quem é católico sabe, rezava o terço para Nossa Senhora, que é a minha meditação diária até hoje. Algumas vezes falho, né? Mas é o que pretendo ficar sempre
na oração do terço, porque me ajuda muito a me acalmar, a me tranquilizar. E na verdade eu falo que é a minha terapia, eu falo que é a minha meditação diária. E quando eu era criança, eu sempre fui à missa, né? Eu orava em casa, fazia a oração do terço. Eu acreditava muito, eu tinha muita fé em Deus. E tenho até hoje, né? Ele que me sustenta o tempo inteiro. E eu falo que ele que abriu sempre a minha visão para muitas coisas na minha vida, né? Foi a partir do momento que eu fiquei mais próxima do Senhor que as coisas foram aparecendo. E, claro, né? O Espírito Santo falando comigo o tempo inteiro. Porque quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente percebe, né, o quanto o Espírito Santo fica presente na nossa vida, porque nós estamos presentes, né, na vida dele. E aí eu comecei a ouvir sobre temperamentos. Engraçado, né, que eu nunca tinha ouvido falar sobre. E eu não me lembro direito, eu acredito que foi em um dos vídeos que eu estava assistindo sobre temperamentos, e eu me interessei porque eu vi que era algo da ciência realmente, que os psicólogos, terapeutas estudavam, né? Que fazia parte que é um assunto que faz parte até mesmo do comportamento humano, da personalidade, né? E aí eu comecei a seguir também um padre que ele falava sobre temperamentos. Tanto é que ele tem até mesmo só uma página falando sobre, né, temperamentos, playlist, né, que falam, né. E eu me interessei muito e eu comecei a me entender a partir dali. Nossa, foi assim algo muito bom, porque eu pensei, nossa, na mesma hora, eu não sou uma pessoa doente. Eu nasci assim. Porque quem não sabe de temperamentos, que nunca ouviu talvez, né, é que é algo genético, né? É algo que a gente já nasce assim. E cada um tem o seu, né? Na verdade, não é que você só tem um tipo de temperamento. Que na verdade são divididos em quatro principais, né, de temperamentos, que é o melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. São os principais. Só que aí a gente tem sempre um que predomina, né? E o outro fica um pouquinho abaixo, ou até muito abaixo, depende da pessoa, da característica da pessoa. Se vocês pesquisarem sobre isso, eu não vou ficar falando muito sobre isso também, porque não sou uma estudiosa, né? Na verdade, eu estudei para mim e até mesmo para eu lidar melhor com as pessoas, né? Porque isso foi muito bom até mesmo na minha profissão, como eu disse anteriormente, né? Porque eu consigo entender meus pacientes agora, quando eles conversam comigo, eu falo, nossa, ele tem esse temperamento, né? Que não foi trabalhado ainda, que ele não sabe, né? Então a gente tem que ter uma certa paciência, né? Tem que saber lidar de uma forma melhor com ele, para que ele entenda, porque na verdade, dependendo da pessoa, a forma que você fala, ela não vai entender ou até mesmo ela não vai gostar. E dependendo quando você conhece a pessoa, o temperamento dela, você consegue trabalhar isso em você para você conseguir tratá-la da maneira que ela deseja, né? E até mesmo para dar certo, até mesmo o tratamento nutricional. Mas como eu comecei a trabalhar isso em mim, porque eu comecei a entender primeiro os meus temperamentos, né, que na verdade são dois, um muito acima, e na verdade o outro tá quase lá, né? Então, não tá tão abaixo não, na verdade, viu? E eu comecei a perceber, né, nossa, que eu era uma pessoa com treinamento tal e que era normal eu agir dessa forma, só que eu tinha noção
que eu teria que trabalhar em cima dos problemas que meu temperamento influenciava, né? Como eu posso dizer, eu tinha aqueles comportamentos porque eram muito fortes do meu temperamento. Só que aquilo não me definia, porque a gente consegue mudar esses comportamentos, principalmente quando a gente reconhece esses defeitos, entendeu? Porque todo temperamento tem os seus defeitos, né? Que na verdade, assim, são pontos mais fracos da gente, né? São pontos que incomodam, são pontos que não são legais até mesmo de lidar com outras pessoas, né? E tem outros que são bons, né? Que nos valorizam, que nos faz melhores, né? Que são qualidades, na verdade, né? Muitas qualidades. Então, eu fiz o quê? Eu peguei essas qualidades, comecei a trabalhar mais isso em mim, né? Até mesmo para me valorizar melhor. E peguei os pontos fracos, né? Que seriam os defeitos. E aí eu tentei, né, observá-los e falei para mim mesma, não, eu não posso continuar, né? E isso faz parte, né, dos meus genes. Mas eu sei que eu posso trabalhar em cima disso agora, porque agora eu sei o que eu sei por que eu tenho, né? Porque eu sou assim. E isso foi muito bom mesmo, porque eu me senti muito aliviada, muito. Só que mesmo assim, eu ainda não fiquei contente, né, de saber o meu temperamento, os meus temperamentos. E eu procurei ajuda, sim, procurei ajuda de um profissional, uma psicóloga, que trabalha com terapia cognitiva comportamental. Se vocês pesquisarem também, vocês vão entender melhor. Porque por causa do meu temperamento, por causa dos meus, acredito que são os meus pontos fracos, né? Que eu tenho que trabalhar constantemente, eu adquiri um problema de saúde, né? Que é a síndrome do intestino irritável. Então, mesmo trabalhando com a nutrição, porque tem tudo a ver com a nutrição também, essa síndrome, com a minha alimentação, eu não conseguia colocar essa doença, né, em estado de repouso. Na verdade, ela sempre fazia com que eu tivesse crises, várias crises, né? E aí eu procurei esse tratamento, eu fiz curso sobre terapia cognitiva comportamental e foi muito bom também porque eu consegui aliviar vários sintomas que eu tinha e eu consegui me entender melhor também, porque eu aprendi muita coisa nesse curso. Nesse curso que funcionou como terapia para mim e que eu faço também muitas vezes observando o meu paciente. É claro que eu não sou psicóloga, como eu disse, eu não faço tratamento de terapia cognitiva comportamental com o meu paciente de jeito nenhum, porque eu não sou formada nisso, né? Eu apenas fiz um curso para mim, para como posso falar, auto me tratar, né? Não é bem essa expressão, mas é o que a psicóloga fala, né? Eu posso ser a minha própria, né, psicóloga. Então, por isso que foi muito válido, porque na verdade, assim, quando você não tem nenhum problema sério de saúde, tipo uma doença, né, no caso, uma depressão, né, você não sofre uma ansiedade muito severa, é claro que elas aconselham a você procurar, né, um terapeuta, um psicólogo, você fazer uma sessão, né, várias sessões de análise, mas no meu caso não, no meu caso foi muito bom porque eu consegui fazer essa autoterapia, né, claro, com auxílio dela, mas eu não precisei ficar indo nessas sessões, né, presenciais também, porque eu fiz online.
mas foi muito bom, foi muito válido, porque eu descobri muita coisa também, muita coisa que me incomodava. E eu resgatei o meu passado e eu fui percebendo o que estava acontecendo comigo também, que refletiu na minha fase de adolescente e agora na fase adulta, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre crenças limitantes, né? Sobre também esquemas, né? Resumidamente, assim, as crenças limitantes é quando você acredita em algo, né, em que você leva para a sua vida inteira e geram conflitos internos, né? Porque você pensa imediatamente naquilo que está enraizado dentro de você, né? Isso vem à tona direto e se você não tiver conhecimento, você acaba se tornando refém dessas crenças, sabe? São péssimas. E também esses esquemas também que a gente tem, né? Que até mesmo quando vocês procurarem terapia, procurarem uma psicóloga que trabalha com também com esquemas, ou até mesmo com as crenças, que é o cognitivo comportamental, tem a terapia de esquemas também, né? Que eu também pesquisei e estudei sobre isso. E os esquemas também, que é muito a ver com o nosso emocional, aquilo que sentimos, né? Até mesmo na nossa criação, com os nossos pais, como reagimos diante das reações deles também, que nos provocaram até mesmo uma certa limitação, um certo trauma, né? E que geram comportamentos ruins também por causa disso. Então, eu fui aprendendo um pouquinho, né, com o passar desse tempo todo, eu fui aprendendo sobre esquemas, sobre crenças, que são as crenças limitantes, e sobre temperamentos. Então, uma dica que eu dou para vocês tentarem pesquisar mais sobre isso, porque é muito importante, gente. Nossa, depois que eu passei a entender melhor, principalmente sobre temperamentos, e juntei as crenças com os esquemas que nós temos, eu comecei a me entender muito melhor, comecei a ser mais leve comigo mesma, sabe? Ser mais paciente comigo mesma, até mesmo gostar mais de mim, me valorizar mais também, sabe? Ter uma autoestima melhor. Eu consegui entender melhor os meus pacientes, eu consegui e consigo observá-los na maneira que eles falam, e eu consigo entender eles muito melhor, porque eu sei que eles não fazem de propósito, porque eu sei que faz parte, né, dele. É claro que sempre conseguimos melhorar, mas às vezes a pessoa nem sabe, né? Ela desconhece como eu desconhecia. Então reagem de formas assim que, na verdade, talvez elas nem gostariam, mas devido ao temperamento delas, elas ficam meio refém, como eu ficava, né? E elas não sabem que direção tomar. Por isso que tem muitas pessoas que são muito resistentes também a mudanças de hábito, devido ao temperamento delas. Por isso que eu gostaria de falar isso para vocês neste vídeo, né? Porque mudanças de hábito tem tudo a ver com nutrição, tem tudo a ver com hábitos de vida saudável, não é? Tem tudo a ver com mudança na alimentação, com perda de peso, de controle do peso, muito a ver. Então, muitas pessoas têm mais facilidade de mudanças de hábito, outras, como eu era, tem muita dificuldade, mas não é porque são preguiçosas, gente, não são preguiçosas. Não é porque são doentes, não são doentes, sabe? É porque faz parte delas. E é algo que é muito difícil ser trabalhado se a pessoa desconhece, né? Então, é o meu depoimento. Algo também que é muito valioso na nossa vida quando a gente descobre tudo isso, muito importante.
é que conseguimos trabalhar melhor até mesmo o nosso comportamento, as nossas reações diante de vários casos com pessoas próximas, tipo um marido, uma esposa, um filho, o pai, a mãe, os irmãos, porque cada um tem o seu temperamento. Amigos, colegas de trabalho, né? E a gente começa a entender que aquela pessoa não faz de propósito, aquela pessoa, ela apenas assim age conforme o que ela pensa, porque aquilo mesmo realmente ela pensa, e a gente às vezes acha que é de propósito que ela faz, né? E entre o julgamento, né? Entre o nosso julgamento, que a gente acha que tem que ser igual a gente. E isso facilitou muito a minha vida, porque devido ao meu temperamento, eu era muito mimizenta. Porque, gente, meu temperamento, se vocês pesquisarem, meu temperamento é melancólico com fleumático. Quando eu descobri, eu falei, putz, caramba, tem que ser melancólico com fleumático. Por isso que sou totalmente tranquila, assim, né? Tranquila, sem muita energia, se eu não trabalhar com isso, porque hoje em dia eu trabalho, graças a Deus. Hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso porque eu me esforço para não ficar com esses defeitos evidentes do meu temperamento, entendeu? Mas a gente tem que ficar lutando o tempo inteiro. E como eu disse, as crenças também que a gente tem, né? Desde a nossa infância, os nossos esquemas também. Nossa, parece que é tão complicado, né? Esquemas, crenças, temperamentos. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E ainda, se vocês procurarem um profissional da área que orienta, assim, muito para o paciente também, procurem um terapeuta, um psicólogo que trabalhe com terapia cognitiva comportamental, com terapias do esquemas, com temperamentos também, né, que saibam, né, as características de cada temperamento. Então procurem mesmo, sabe? Outra coisa também que, só para eu terminar, que está estendendo muito esse vídeo, que me ajudou demais também, que eu falo que é o Espírito Santo do Senhor, né? Que ele utiliza pessoas para conversar com a gente, para mostrar, né, muita coisa, para abrir a nossa visão mesmo, né? Um dia conversando com um padre também, eu fui me confessar e aí eu sempre me achei uma pessoa muito preguiçosa, sabe, gente? Muito preguiçosa. Eu falava que era um dos meus pecados principais, a preguiça. Péssimo. E eu me culpava por isso também, sabe? Só que era uma coisa assim que era tão desgastante para mim, porque eu queria me mexer, eu queria fazer, porque eu tinha vontade e ao mesmo tempo eu não tinha força. Mas eu achava que eu era preguiçosa mesmo. Conversando, relatando várias coisas para ele, né, da minha vida, ele olhou para mim e falou assim: você não é preguiçosa. Você não faz as coisas porque você não tem energia. E você tem que encontrar essa energia. E é claro que a minha energia sempre foi de Deus, né? Porque é Deus que sempre me empurrou, me impulsionou para fazer as coisas. Porque sempre eu pedia para Ele: Senhor, me dá energia. Senhor, me dá disposição. Senhor, deixa que eu faça isso. Senhor, não deixe que eu desista. Sempre. Sempre foi assim. Eu me emociono em falar isso porque ele enxergou isso em mim. Ele enxergou coisa que eu nunca tinha enxergado. Eu mesmo me julgava, eu mesmo me culpava e deixava que as pessoas também, né, tivessem essa conclusão a meu respeito. Porque na verdade eu não conseguia nem me impor, porque eu acreditava que eu era mesmo, sabe?
Bom, e aí ele falou isso pra mim, e aí foi a segunda vez que eu me senti mais leve. Eu me senti mais leve. Foi quando eu descobri realmente quais eram os meus temperamentos, que eles me prejudicavam, em certas características que eu deveria lutar para combatê-los. Porque eu já sabia o que era, né, realmente os meus defeitos. E quando eu descobri que, na verdade, eu não era uma pessoa preguiçosa. E eu deixava com que as pessoas também, às vezes, me julgassem e eu me julgava o tempo inteiro. E foi aí, gente, que eu fui cada dia mais tentando, me esforçando para combater todas as características que me dominavam. E eu consegui. Na verdade, eu não falo que eu consegui, né? Eu estou conseguindo, porque eu sei que tem um processo ainda longo. E eu acho que a vida da gente é assim, tenta sempre melhorar, né? Naquilo que a gente sabe que pode, que a gente consegue pelo nosso esforço. Para muitos, como eu digo para os meus pacientes, para muitos talvez seja mais demorado, porque para muitos, como para mim foi, era muito difícil, né? Certas coisas, certas mudanças. Mas eu aprendi muito em primeiro lugar com Deus, com a ajuda desses profissionais que me ajudaram demais. Eu entendi que eu consigo, mesmo que demore, mesmo que eu mude 0,3%, sabe? Não precisa nem ser 1% por dia. Mas se eu consiga cada dia trabalhar isso dentro de mim, eu sei que eu posso. E a gente pode mudar sim, sabe? E a gente tem que encontrar essa força dentro de nós. Mas acima de tudo, eu falo que se não fosse por Deus, pelas minhas orações diárias, mesmo naqueles momentos que eu achava que eu estava doente, eu não conseguiria, porque foi Ele que me mostrou o tempo inteiro. Ele que, com o seu Espírito Santo, Ele é o Espírito Santo, né? Ele que me mostrou, Ele que abriu a minha visão. Ele que foi me acompanhando, me impulsionando, me mostrando. E eu fui sentindo e fui agindo, conforme a vontade dele também. Então, gente, não desistam, tá? É o que eu falo sempre para o meu paciente em consultório. Não desistam. Vocês conseguem. Vocês podem. Mesmo que seja mais lento para você do que para o outro, você consegue. Você sempre terá capacidade para isso. Basta insistir, basta ter fé, muita fé, que você consegue. Então, é isto que eu senti no coração para estar falando para vocês. E eu espero mesmo que possa ajudar. E se vocês quiserem perguntar algo, podem perguntar. Se vocês quiserem também alguma indicação também, né, que eu possa estar indicando também dos meus estudos que eu fiz, até mesmo das pessoas que eu procurei também, né, para poder estar melhor hoje, né, os profissionais, eu posso estar falando também para vocês. Então, eu acho que é importante estar passando isso, estar compartilhando. Eu senti que eu precisava, tá? E eu comecei a ter uma vida bem melhor a partir do momento que eu adquiri esses conhecimentos. Eu posso falar para vocês que eu me sinto uma pessoa muito mais leve, muito mais tranquila comigo mesma e com os outros também, tá? Então vamos lá, né? Não parem, continuem, que vocês conseguem também, tá bom? Um beijo. Eu espero estar outro dia aqui conversando um pouquinho mais com vocês, para passar até um pouquinho da minha experiência. Por mais que
Talvez para alguns seja algo meio bobo, meio tolo, mas eu achei importante estar compartilhando. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau.